pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar. Faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Por amor do seu nome, oferece sua paz. Posso estar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado, sempre está. Sempre fiel, Senhor, mesmo quando atravesso noites frias, dor e o mal, tenho paz, pois sei que o meu pastor ao meu lado sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado, sempre está. Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado, sempre está, sempre perto, sempre amigo. Ao meu lado, sempre está. Senhor, sempre perto. Boa noite, pessoal. Bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui junto com a gente. Que bom que nós podemos nos reunir mais uma vez para conversar, para ter uma conversa muito boa. Nas últimas 2 semanas a gente fazia essa conversa, né? Estávamos fazendo já com convidados. Hoje eu vou estar aqui com vocês. A gente não vai ter um convidado aqui junto na conversa, porque a gente vai voltar a uma proposta de aprofundamento. No domingo, a gente conversou um pouco sobre a questão do sofrimento, das nossas dificuldades. A gente deu uma pincelada nessa questão. E hoje, a gente vai tirar essa live de quarta. Nós vamos separar ela para nós aprofundarmos, então, sobre essa questão do sofrimento. E eu vou aproveitar para dar uma boa noite aí para vocês. Aliás, vou relembrar, né? Na quarta-feira, a proposta é que a gente tenha uma conversa interativa. Então, se em algum momento você quiser colocar uma dúvida no chat, uma observação, uma experiência, uma ideia, por favor, fica muito à vontade, especialmente dúvidas, elas são muito importantes. E eu vou estar com o chat aberto aqui junto comigo para estar acompanhando isso. Se você de repente tem alguma dúvida e não quer se identificar, se você tem meu WhatsApp, manda para ele. Eu fico feliz em responder. E se você mandar no WhatsApp, eu vou saber então que você não está querendo se identificar. Mas o importante é que vocês saiam daqui realmente com as suas dúvidas esclarecidas, em especial
com um tema tão importante que nem o de hoje. Mas então, uma boa noite para o Orli, para a Solange, para a Dona Olga, que bacana, a Dona Olga está aí junto com a gente, a Nádia, a Ana, legal, Ana, a Dilce, boa noite, boa noite Solange, boa noite Rosane, boa noite para a Janete, que legal, Janete, que você está aí junto com a gente, boa noite para a Ediana, nossa vizinha, boa noite para a Teonilda, para o Laércio, para a Isanete, para o Alencar, para o Adélio, para os meus pais que estão aí também, boa noite, e para a Maria, e para a Dali também, boa noite para todos vocês, que coisa boa que a gente está aqui junto, e sejam todos muito, muito bem-vindos, fiquem à vontade de usar o chat então para perguntas. Nós estamos então, vamos trabalhar nessa noite, o tema que você está vendo aí, se Deus nos ama tanto, por que permitiu uma pandemia? Né? Foi o tema que a gente também vinculou aí, divulgou nas páginas sociais. Talvez esse tema já tenha te passado pela cabeça, talvez bem lá no fundo do seu coração você já tenha pensado nisso em algum momento, talvez isso já incomodou um pouco o seu coração. A gente ainda não abordou esse tema de maneira tão direta até agora nas nossas lives, mas a gente quer realmente trazer uma orientação muito legal para você nessa linha. Então, se Deus nos ama tanto, por que permitir uma pandemia dessas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Bom, primeira pergunta que eu queria trazer, por que sofremos? Vamos explicar um pouquinho qual que é a origem do sofrimento humano. Normalmente a gente faz uma relação muito direta, né? Olha, se o nosso Criador, se o Criador é bom, se Deus, aquele que fez o mundo, é bom, então esse mundo deveria ser muito melhor do que ele é. Esse é o pensamento que está por detrás de diversas colocações do tipo, poxa, se existisse um Deus, não deveria existir tanto sofrimento. Essa é a colocação, é o pensamento que está por detrás. Um Deus bom fez esse mundo, então esse mundo deveria ser melhor. O problema é que esse tipo de colocação não leva em conta um ponto muito importante, por isso elas são tanto quanto superficiais. Qual que é o ponto? O ponto da responsabilidade humana, o ponto da atuação humana na criação. Deixa eu explicar para você. Você dá uma olhadinha aqui, tem uma seta na sua projeção, e no começo da seta está em criação. A gente entende que o mundo foi criado, né? Nós, como cristãos, na fé cristã, a gente não entende que o mundo surgiu a partir de uma explosão que não tenha sido, aliás, que tenha sido espontânea, né? Que tenha simplesmente acontecido por acaso. A gente não acredita nisso. Acreditamos que o mundo veio a existir pelo desejo e atuação intencional de um Criador, de Deus. E olha só, de acordo com a Bíblia, quando esse Deus faz o mundo, ele faz esse mundo bom. É o que a gente vê, por exemplo, em Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Ou seja, ao final da criação, Deus olha para o mundo criado e diz, ficou muito bom. Então, o mundo criado por Deus, ele é sim muito bom. E aí a gente pergunta, tá, mas por que o mundo que a gente vive hoje é um mundo, aliás, né, cheio de pandemias? Por que é um mundo cheio de doença, de sofrimento, de morte, de luto, de perda? E a resposta da Bíblia é a seguinte: em algum momento, os nossos primeiros pais, os nossos antepassados, que ganharam do seu Criador a liberdade de escolha, e isso para Deus era muito importante, porque Deus cria o ser humano para um relacionamento próximo e amoroso com Ele, onde a liberdade era muito importante. Esses seres humanos decidem romper com Deus. Em algum momento da história, os nossos pais, os nossos antepassados romperam com o Criador que os fez, como quem dizia assim, olha Deus, muito obrigado que tu fizesse a vida, mas a gente não quer viver ela do teu jeito, a gente não quer viver ela junto contigo, nós queremos viver do nosso próprio jeito. Existe um rompimento de relação que está narrado em Gênesis 3, que na linguagem bíblica a gente chama de pecado, que basicamente é um rompimento da relação entre Deus e o ser humano. E o que a Bíblia afirma é que esse rompimento teve consequências para o mundo inteiro. A partir de lá, veio morte,
A partir desse rompimento veio dor, a partir desse rompimento veio sofrimento, e o rompimento entre seres humanos e Deus não afeta simplesmente os seres humanos, afeta o próprio mundo. Se você vai ver em Gênesis 3, a partir daquele evento, a terra começa a produzir espinhos. Ou seja, o mundo todo se desestabiliza a partir desse rompimento na criação. Então a gente passa a viver num mundo que não é mais um mundo projetado por Deus, não é mais um mundo que foi idealizado por Deus. Agora esse mundo a gente chama de mundo caído, porque esse rompimento a gente chama de queda na teologia, né? Então esse rompimento entre Deus e o ser humano é a queda. Então a gente vive agora num mundo caído, num mundo que se distanciou de Deus. Se a gente fosse usar uma outra linguagem, a gente poderia dizer que a gente vive num mundo instável. Sabe, quando a gente tinha aquelas antenas, e aí chovia, e o sinal ficava instável, a gente vive num mundo instável. E aí, pessoal, vem um negócio muito importante. Por que existe uma pandemia? Há talvez quem arrisca o palpite dizendo que, olha, foi Deus que mandou isso, talvez seja uma forma de correção, talvez seja uma forma de juízo de Deus. Mas teologicamente, olhando para a Bíblia com bastante seriedade, é muito difícil a gente afirmar isso. Até porque, a partir do Novo Testamento, nós entendemos que todo o juízo de Deus, ele cai sobre Jesus. Jesus na cruz, ele recebe todo o juízo de Deus. Então, todo o juízo de Deus já foi pago na cruz. Por que Deus usaria o seu juízo agora? Então, teologicamente, seria muito complicado da gente dizer, não, Deus está fazendo isso para castigar, Deus está fazendo isso para, de uma maneira intencional, toda essa pandemia. Não. Qual que é a partir da Bíblia, a ideia mais provável? A pandemia está aí porque nós estamos no mundo caído. Porque nós estamos num mundo que se afastou de Deus. Porque quando os nossos pais romperam o relacionamento com Deus, eles quebraram muita coisa. E agora a gente passa a viver num mundo onde doenças existem, infelizmente. Onde acidentes existem, onde dor, sofrimento existe. Não necessariamente Deus que manda, mas existe. Então, o primeiro argumento que a gente tem aqui, que a gente deveria levar em consideração, é isso. Por que nós passamos por isso? Porque nós vivemos num mundo caído, onde isso acaba ficando parte. Não por ter sido da ideia original de Deus, mas por ter sido uma consequência da atuação do ser humano. Por isso, é muito fácil quando a gente diz, se Deus existisse mesmo, né? Então esse mundo deveria ser melhor. Isso é uma maneira muito imatura da gente lidar com essa questão, porque a gente simplesmente está tirando a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa atuação, e estamos colocando tudo nas costas de Deus, como quem diz, não é culpa nossa, a culpa é de Deus. Muito bem. Mas vamos um pouquinho adiante. Então, a primeira resposta que a Bíblia diria para nós, diante do sofrimento, diante da dor, ou mesmo diante de uma pandemia, não era para ser assim, não era para ser assim que Deus tinha planejado, não era esse o plano original. E aí, de repente, a gente faz mais uma pergunta. Mas então, Jorge, por que Deus não resolve isso? Se não era para ser assim, se todo esse sofrimento, a morte, a dor, entram no mundo a partir da atuação humana, então por que Deus não conserta isso? E a resposta que a Bíblia também dá para isso é, Deus está consertando, e Deus ainda consertará. Deus está fazendo algo, fez algo, está fazendo algo e continuará fazendo algo. Deus agiu na história, e quando Ele entra no nosso mundo, através de Jesus, e Ele morre na cruz e ressuscita, o que a orientação bíblica está dizendo, é que naquela cruz, Ele venceu o poder da morte, o poder do mal, ali, todo esse poder da morte, das trevas, foi vencido por Jesus. E a gente já pode experimentar sinais, melhor dizendo, dessa vitória. E um dia
Há a promessa de Deus de que Ele vai mudar essa ordem, a ordem de vida que nós temos hoje, e nós vamos viver numa nova realidade de mundo, onde realmente não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Então, se a primeira resposta é por que existe o sofrimento, a primeira resposta da Bíblia é: não era para ser assim. Não era esse o plano original de Deus. A segunda resposta da Bíblia é: um dia não será assim. Um dia Deus promete uma restauração completa e uma nova realidade de vida onde isso não vai mais fazer parte. Você já imaginou? Sobre isso a Bíblia fala abundantemente. Apocalipse, o livro de Apocalipse, por exemplo, é um livro que fala dessa realidade, de uma realidade onde não vai existir mais choro, onde não vai existir mais lágrima. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, vai dizer que quando a gente chegar lá, na eternidade preparada por Deus, todo sofrimento, dor, tudo aquilo que a gente passou vai parecer insignificante, de tão maravilhoso aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas eu não vou me aprofundar nisso, porque isso a gente já falou algumas lives atrás, na temática esperança, e se você quer se aprofundar um pouquinho mais, continuam disponíveis aqui na página, você pode acessar lá, a temática esperança, vai falar muito, muito sobre isso, tá bom? E eu quero aproveitar isso para responder mais uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo e fizeram inclusive para mim. Estamos vivendo o Apocalipse? Vamos aproveitar, né? Já que a gente está falando disso, né? Um dia Deus vai fazer uma restauração completa, né? É o que fala no livro do Apocalipse. Será que a gente está vivendo esse final dos tempos, né? Esse período aí, logo antes desse Apocalipse, dessa mudança de realidade? Deixa eu te ajudar nisso também. Primeira coisa, se quando você pergunta isso, se quando você se faz esse questionamento, você está pensando num apocalipse cheio de destruição, cheio de problemas, cheio de um monte de coisa ruim, você não está pensando na Bíblia, você está pensando em filme. Porque a ideia da Bíblia não é essa. Quando você vê aqui o Apocalipse, ali no final da nossa seta, você vê que é uma ideia boa, é algo que traz esperança e alívio, é a restauração que nós tanto aguardamos, é algo que traz alegria para o coração, não algo que traz medo e pavor. Então, primeira coisa que eu queria dizer para você é: se o teu coração está angustiado com isso, na linguagem da Bíblia, a questão do Apocalipse, dessa nova realidade prometida por Deus, é uma realidade muito boa. Inclusive, o livro do Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, ele foi escrito para pessoas que estavam sofrendo muito. E era justamente, esse livro era para ser um instrumento de consolo, para que essas pessoas que estavam sofrendo muito, pudessem olhar para a história e ver que lá no final, Deus agiria, e isso mostrava para eles que durante toda a história, Deus estava no controle, então era um instrumento de consolo. Segunda coisa, de fato, a Bíblia em alguns lugares dá alguns sinais que mostram que esse final dos tempos está próximo. Em especial tem o discurso de Jesus, em Mateus 24 e 25, e tem também o próprio livro do Apocalipse que a gente citou. E aí nesses sinais, tem uma série de sinais que o próprio Jesus diz: olha, antes do fim dos tempos vai ser uma época de guerra, de fome, vai ser uma guerra de doenças, de catástrofes naturais. Então em cima disso, algumas pessoas começam a perguntar: será que estamos lá ou não estamos? Bom, primeira coisa, pessoal, esses sinais de guerra, catástrofe natural, de doença, não são sinais só da nossa época. É claro que eles estão na nossa época, mas eles já estiveram antes de nós. Eu imagino que na época da peste negra, aquela peste que varreu boa parte da Europa, as pessoas se fizeram a mesma pergunta: será que a gente está vivendo o Apocalipse? E não era. Então, nas grandes guerras, na Primeira e na Segunda Guerra, imagino que as pessoas se fizeram a mesma pergunta: será que a gente está vivendo o Apocalipse? E não era. Talvez ali na época da gripe espanhola, as pessoas se fizeram a mesma pergunta: será que a gente está vivendo o Apocalipse? E não era. Então, pode ser que seja, mas pode ser que não seja. E aí você vai dizer: mas Jorge, aí não resolveu a nossa pergunta, é ou não é? Estamos perto ou não estamos? O próprio Jesus falou que não é essa questão que a gente tem que se preocupar. Eles não se preocupam se está ou não está, se está chegando ou não, se é o momento ou não. Você tem que se preocupar com uma coisa: viva preparado para isso, viva preparado para encontrar com Deus. Se você tem que viver de uma forma como se fosse sempre.
E se você fizer isso, não importa quando, essa é a lógica de Jesus. Então, pessoal, a pergunta do estamos vivendo o Apocalipse, a Bíblia vai responder com um grande, não tem como saber. Mas viva preparado como se fosse. Essa é a ideia, tá bom? Mas eu não vou me ater mais ainda a essa pergunta. Se vocês quiserem aprofundá-la, entre em contato comigo, que daí a gente vai conversando, tá bom? Uma boa noite aí pro pessoal que está chegando, fico muito contente de estar aí com vocês. Boa noite aí para todo mundo que eu não dei boa noite antes. E vamos lembrando, pessoal, como é um tema assim bastante polêmico, cheio de dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí no chat ou manda no meu WhatsApp, que eu fico realmente contente de poder ajudar vocês naquilo que a gente sabe, tá bom? Mas olha só, agora vem uma parte realmente importante. Quando a gente fala da atuação de Deus na criação, a gente não tem muita dúvida, porque um Deus bom que cria um mundo bom e que dá liberdade para o ser humano que acaba se afastando dele, bom, isso aqui é uma coisa muito tranquila da gente entender. Quando a gente fala de um Deus que um dia vai restaurar esse mundo, de um Deus que um dia vai consertar esse mundo de maneira definitiva e criar uma realidade sem choro e sem dor para nós, a gente também não costuma ter dúvida com essa parte, é muito tranquila. Mas toda a parte do meio ali, essa parte que no slide está destacada em branco, essa é a parte que nos provoca dúvidas. Essa é a parte que a gente começa a se perguntar, tá bom, Jorge? Que Deus fez isso dessa forma, tranquilo. Que Deus vai agir dessa forma, entendi. Mas e hoje? Por que Deus permite tanta doença? Por que Deus permite tanto problema? Por que Deus não fez com que algum cientista do mundo até agora encontrasse uma boa alternativa para a gente? Por que Deus não encurta essa pandemia? Isso pouparia talvez milhares de vidas. Talvez você está se perguntando agora, não só num contexto de pandemia, talvez você passou por um problema de saúde aí, talvez você se pergunta, por que Deus permitiu que eu tivesse câncer? Por que Deus permitiu que uma pessoa querida minha falecesse? Por que Deus não interviu? Por que Ele não fez nada? Então aqui, na atuação de Deus, entre a queda até a restauração completa, é aqui que reside boa parte das nossas dúvidas. Por que Deus não faz isso desse jeito? Por que Deus não faz isso daquele jeito? Por que Ele deixou que uma pandemia dessa viesse no nosso mundo? Por que Ele permite que guerras aconteçam? Por que Ele permitiu que o holocausto acontecesse? Bom, para a gente tentar ajudar você nisso, eu queria contar para vocês do livro da Bíblia que mais me ajudou a lidar com esse tipo de pergunta. É com certeza o livro de Jó. E até fica aí uma dica para você, se você quer se aprofundar. Fica aí a dica de leitura. O livro de Jó é um livro muito interessante que fala sobre sofrimento. Se você quer aprender mais, esse é provavelmente o livro para você ler. Eu vou contar brevemente, para quem não conhece, conhecer, e para quem já conhece, poder ficar com a história mais viva na sua mente. Jó é descrito no capítulo 1 do livro, que leva o mesmo nome dele, o livro de Jó, como um homem íntegro, justo, que levava Deus a sério e que também era muito próspero. Então era uma pessoa aí que era realmente um pilar aí de integridade. Muito bem. Ainda no capítulo 1 do livro, há uma conversa, Deus está reunido com os anjos, uma conversa agora numa realidade espiritual, Deus está reunido com os anjos, e entre eles apareceu agora Satanás, e aqui eu quero fazer um parênteses. Se você que está nos assistindo é uma pessoa mais cética, que tem dificuldade em acreditar nessa realidade espiritual, se você tem dificuldade em acreditar em Satanás, eu quero dizer para vocês assim, respeitamos. Eu não tenho problema nenhum em acreditar nisso, não tenho mesmo, mas se você tem, eu queria te convidar para continuar na live, porque as lições principais não vão depender disso, fique muito tranquilo, tá bom? Fica junto com a gente, as lições são importantes para você também. Mas naquela conversa, então, que eu estava comentando, Satanás chega para Deus e diz sim, aliás, Deus fala para Satanás em primeiro lugar, você viu meu servo Jó? Pessoa boa, íntegra, que teme a mim, não tem ninguém como ele na terra. E aí Satanás responde, mas também, ele tem tudo. Se ele não tivesse, ele não se manteria tão fiel a ti. E aí Deus diz, então, você pode tirar, só não toca na vida dele. E aí começa uma provação na vida de Jó. Em um dia, ele perde tudo. Perde seus filhos, perde seus bens,
E logo depois, num segundo momento, ele perde inclusive a sua saúde. Ele adquire uma doença muito séria de pele, a gente não sabe direito qual, mas uma doença onde ele fica coberto, a pele toda de feridas. Em um dia, ele perde absolutamente tudo. E aí ele recebe a visita de 3 amigos dele, que depois, no final, mais no final do livro, a gente descobre que são 4, e eles começam a conversar com o Jó, e o Jó fala para eles, olha, não sei por que isso está acontecendo comigo, eu não fiz nada, e esses amigos ficam falando, não, você deve ter feito alguma coisa, Deus é justo, se você está passando por isso, alguma coisa você deve ter feito. Então, Jó passa o livro inteiro, tentando entender junto, conversando com os seus amigos, por que Deus fez aquilo com ele, ou por que Deus permitiu aquilo com ele, por que aquilo estava acontecendo com ele, por que Deus fez aquilo. Então a grande pergunta do livro de Jó é, por que Deus? Por quê? Se eu não fiz nada, por quê? Por que uma coisa ruim acontece com alguém bom? Essa é uma pergunta que aparece muito. Por que tantas tragédias acontecem? E aí a conversa vai indo, e se você ler o livro de Jó, você vai ver os amigos dele falando, eles interagindo, e fazendo sempre esse questionamento. Até que no capítulo 38, Deus fala. Vamos ver um pedacinho do que Deus fala. Deus vai falar por 2 capítulos inteiros, eu vou pegar só 5 versículos para vocês terem uma ideia. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Se você continuasse lendo aqui, você veria que Deus faz uma série de perguntas para Jó. Não dá respostas, ele faz uma série de perguntas, e todas elas na mesma linha. Deus pergunta coisas sobre o mundo que Jó não consegue responder. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? E aí Deus vai fazendo uma série de perguntas. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Jó, tem uma série de coisas que você não é capaz de entender. O que Deus está dizendo para o Jó é muito interessante. Ele está dizendo assim, Jó, se você não consegue entender nem muito bem o teu planeta, que você consegue pegar, que você consegue ver, que você consegue observar, você quer entender a Deus? Eu comentei com vocês no domingo, eu vou repetir, tem momentos da minha vida que eu não consigo entender a minha esposa. E se você é marido, é casado aí, você sabe o que eu estou dizendo. E não é só a gente com elas, tem momentos que as nossas esposas certamente não entendem a gente. Tem momentos, não teve com você, que a gente às vezes não consegue entender os nossos filhos. Às vezes a gente não consegue entender os nossos pais. E se a gente não consegue entender essas pessoas que nos rodeiam, que dirá entender a Deus? Eu lembro bem, quando eu estava na aula, no 2º grau, eu lembro que tinha algumas questões de biologia que a gente estava estudando, eu lembro bem dessa aula, e a gente estava estudando a biologia celular, a gente estava vendo lá aquelas mitocôndrias, aquelas coisas complicadas, e eu lembro que teve um momento que o professor falou, agora, como essa parte da célula sabe que ela precisa ir para essa parte aqui, interagir e fazer isso, até hoje a gente não sabe como funciona. E aí eu entendi, e depois a gente conversou um pouco, eu entendi que tem muitas coisas da natureza, do mundo, muitas coisas da física, que a gente não entendeu ainda. E a gente quer tentar entender a Deus, que fez essas coisas. Gente, se a gente entendesse a Deus,
certamente este não seria Deus, seria alguém inventado pela gente, seria um ídolo, mas não seria Deus. Se existe um Deus, esse Deus não é alguém que a gente consiga entender, é alguém que está muito além da nossa capacidade. Seria algo, entender a Deus seria mais ou menos como se a gente quisesse explicar uma internet, como funciona a internet para uma formiga. Sabe, quando os meus filhos eram pequenos, eu não conseguia explicar para eles como a internet funcionava, talvez até hoje eles não saibam, é uma coisa que tá além deles ainda. Quando a gente tenta entender o agir de Deus, a gente tem que entender isso, é algo que está além do nosso limite, é algo que está além da nossa capacidade. Então, eu quero dar para vocês uma resposta, e ela pode ser muito frustrante num primeiro momento, mas ela vai ser bem útil e você vai ver daqui a pouco. Muitas vezes, quando a gente faz a pergunta, por que Deus? A gente não vai ter uma resposta. Na maioria das vezes que a gente dizer, por que Deus isso aconteceu, a gente não vai saber. E a gente tem que entender que existem coisas que estão muito além da nossa capacidade, ainda mais quando se refere ao agir de Deus. E eu lembro quando eu li o livro de Jó pela primeira vez, eu estava lá, e eu fui para o final, e eu vi que Deus ia responder no capítulo 38, e eu não vi a hora de chegar a essa parte. Quando finalmente chegou no 38 e eu li tudo isso, pensei, era só isso, eu pensei que Deus ia responder os grandes mistérios do universo. O que Deus responde é algo muito importante, que eu entendi depois, muito mais tarde. Tem coisas que você não consegue entender, e o agir de Deus é uma delas. Talvez um dia a gente vai olhar para trás e vai entender, talvez foi por isso, talvez não, e é assim. Mas siga comigo, não desanima, tem mais coisa aí. Depois de Deus falar, Jó responde em 2 momentos, segunda vez é no 42, e Jó diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho, sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O que o Jó está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha só, ele reconhece o limite dele, ele está dizendo justamente isso, olha, eu não dou conta de entender algumas coisas, ele está reconhecendo e dando razão para Deus, é verdade, Deus, eu não entendo tantas coisas do mundo, que dirá da tua natureza? E aí ele se submete ao agir de Deus, ele está dizendo, tudo bem, eu não entendo, mas eu me submeto. E o Jó faz uma opção então de confiar em Deus. E aqui está a grande questão, pessoal. Quando a gente começa a circular com um monte de perguntas, por que Deus não faz desse jeito? Por que Deus não faz daquele jeito? Por que Ele não encurta isso? Por que Ele não faz isso assim? A gente está conjugando o verbo errado. A gente está tentando entender o agir de Deus, enquanto a Bíblia está nos chamando para confiar no agir de Deus. Esse é o verbo certo para a gente conjugar. Confie em Deus. Tem muita coisa que você não vai entender? Tem. Mas mesmo assim você pode continuar confiando em Deus, e essa é a grande questão. É uma opção do seu coração. Bom, então, para a gente resumir um pouquinho da nossa conversa, a gente diria assim, primeira resposta da Bíblia é, não era para ser assim o sofrimento, não era esse o plano original de Deus. A segunda resposta é, um dia não será assim, um dia Deus vai consertar tudo isso. E quando a gente agora se pergunta do agir de Deus, nesse meio tempo, entre aquilo que a gente chama de queda, o rompimento com Deus, até a restauração, a grande questão é, não tente entender, confie, mas a gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais, continua conectado com a gente. Eu vou só dar uma olhadinha aqui nos
nos comentários de vocês. Como aplicar a história de Jó à pandemia na visão de Deus? Ótima pergunta, dona Olga, obrigado pela contribuição. A gente diria então assim, dona Olga, a gente diria com bastante tranquilidade assim, que a pandemia, ela não é um castigo de Deus, ela é consequência de nós estarmos num mundo que se afastou de Deus. Nós também poderíamos dizer, a gente talvez não entende porque Deus está conduzindo as coisas desse jeito e não de outro jeito, mas a gente pode confiar nele. Essa é a grande questão. E a gente também poderia dizer que nós podemos crer que Deus está agindo nessa pandemia. De alguma forma, Ele está agindo nas pessoas, está agindo nos pesquisadores, está agindo na solidariedade das pessoas, Ele está agindo no nosso coração. Então Ele permanece, e aliás, também poderíamos dizer, Deus está junto conosco. Já vou falar um pouquinho mais disso um pouquinho para frente. Mas essa é a grande ideia a partir do livro de Jó. Dona Olga, a senhora também, junto comigo, eu demorei tempo para entender a história de Jó, mas basicamente a história de Jó é essa. Não tente entender a Deus. Tem coisas que não vão ter lógica para nós. Escolha confiar em Deus. Talvez algumas coisas nessa pandemia não façam sentido, não vai dar para entender. Escolha confiar em Deus. Essa é a grande questão. Obrigado pela participação. Se não ajudou, comenta de novo. E se você também tem alguma pergunta, comente aí junto, tá bom? Vamos um pouquinho mais para frente. Tem algumas posturas que a gente pode ter. 4 posturas diante da pandemia. Como nós podemos nos comportar diante dela. E aqui tem lições preciosas. Primeira lição. Você pode verbalizar a tua dor e o teu sofrimento. Você pode, nem diria isso, você deve. Você reparou que eu comentei que o Jó gastou capítulos e capítulos falando da dor dele para Deus, conversando, expondo, se perguntando, questionando a Deus. E quando Deus fala, Deus não repreende a Jó, Ele dá esse espaço para nós. Eu entendo que uma das grandes lições do livro de Jó é: você pode e deve falar da sua dor para Deus. Não só no livro de Jó, no livro de Salmos também. Olha só o que a gente encontra no Salmo 13. Vou ler com vocês. Olha só o que o salmista diz: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? O que o Senhor me está querendo dizer? Deus, até quando tu vai permitir isso? Deus, até quando tu vai esconder o teu rosto de mim? Até quando eu não vou sentir o teu cuidado? Até quando eu vou ter inquietação, tristeza, ansiedade? Até quando eu vou ter tudo isso no meu coração? Talvez a gente poderia nos dias de hoje dizer: até quando, Senhor, eu vou para o mercado preocupado? Até quando eu vou passar álcool em gel a cada pouco? Até quando eu vou ter que usar máscara? Até quando? E o que a Bíblia ensina é: você pode fazer esse tipo de pergunta. Você pode. Não são perguntas de desprezo. São perguntas onde a gente expõe o nosso sofrimento para Deus. E essas perguntas são legítimas. Esses pensamentos são, eu diria até, aquilo que a gente sabe hoje, até à luz da psicologia, que quando nós verbalizamos a nossa dor, isso é importante para a nossa cura. Nós estamos interiormente organizando os nossos pensamentos. E eu vou dizer para vocês, eu creio que a Bíblia nos orienta a verbalizarmos a nossa dor, revolta, perguntas, ou seja lá o que for que tem no nosso coração, porque ela sabe que isso é importante para a nossa cura. Às vezes a gente fica ali: não, eu não posso falar isso, né? Eu estou pensando isso, mas eu não posso colocar isso na minha oração. Mas Deus já viu no teu coração, não tem nada que tenha passado no teu coração que Ele não tenha visto. Você pode falar isso com Ele. Verbaliza a tua dor, verbaliza a tua revolta, verbaliza o teu sofrimento, verbaliza as tuas perguntas. Fala com Deus. Essa é uma das grandes lições do livro de Jó, que a gente pode aproveitar para essa época. Segunda coisa, confie em Deus. Como a gente falou, o Jó opta no final do livro por, apesar de não entender a Deus, confiar nele.
O Salmo 13, que a gente acabou de ler, os 2 primeiros versículos, olha só o que o salmista fala depois de expor os seus pensamentos. Ele diz assim, ó, eu porém confio no teu amor. Ou seja, depois de verbalizar a dor, o sofrimento, as dúvidas que ele tinha, ele toma uma posição, uma decisão. Apesar de tudo isso, apesar de eu não te entender, Deus, eu escolho confiar. E a Bíblia nos diz que nós podemos, de fato, decidir, escolher num Deus, confiar num Deus que nos ama. A Bíblia dá muita segurança em dizer, esse Deus nos ama. Mais do que isso, em 1 João a gente lê que esse Deus é amor. O caráter de Deus é um caráter de bondade, de amor. Sabe, às vezes a gente pega alguns versículos soltos da Bíblia, onde a gente encontra uma mão mais dura de Deus. E aí a gente tem uma certa tendência a dizer, não, esse Deus aqui, ele é mais carrasco, ele é duro. Talvez ele tenha mandado essa pandemia. Pensa comigo, eu ouvi uma frase essa semana que me ajudou muito. É de um teólogo chamado Ed Renekiewicz, e ele fala o seguinte: uma boa casa é construída com tijolos, mas um amontoado de tijolos ainda não é uma boa casa. Uma boa teologia é construída com versículos bíblicos, mas um amontoado de versículos bíblicos ainda não é uma boa teologia. Ou seja, a gente não pode pegar versículos bíblicos isolados do seu contexto e tentar a partir disso formar o nosso pensamento. A gente precisa olhar para o todo do testemunho bíblico e ali formar o nosso pensamento de fé, de vida com Deus. E o todo do testemunho bíblico é de um Deus que se importa com os seres humanos, que se importa com Adão e com a Eva quando eles recém tinham rompido com ele e fez roupas para eles quando saíram do paraíso. Um Deus que se importa com o seu povo apesar da rebeldia deles. Um Deus que se faz ser humano em Jesus e esse próprio Jesus diz, quem vê a mim vê ao Pai, e a gente não vê nesse Jesus nenhum resquício de dureza que não seja necessária. A gente não vê nenhum resquício de crueldade, pelo contrário. Esse é o nosso Deus, e nós podemos confiar que Ele é um Deus que nos ama, que Ele é um Deus que está presente. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus abandonando uma pessoa que precisa dele. Onde é que estava Deus quando Daniel estava na cova dos leões? Estava na cova dos leões, não estava fora. Onde é que estava Deus quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha? Estava na fornalha. Onde é que estava Deus quando os apóstolos foram presos? Deus estava na prisão com eles. Esse Deus, Ele está junto com a gente nos momentos difíceis. E nós também podemos confiar num Deus que age mesmo através do sofrimento. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus age em todas as coisas. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Deus age em todas as coisas, até nas ruins, para que de alguma forma elas contribuam para o nosso crescimento e amadurecimento. Ou seja, podemos confiar que Deus nos ama, que Deus está presente e que Deus está agindo. Mas por que isso acontece comigo? Não sei. Mas não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus não está presente. E não é porque Deus não está agindo. Porque essas coisas Deus garante para a gente. Bom, terceira postura é a postura da submissão. É aquilo que o Jó faz ali também no capítulo 42. A confiança, ela é uma postura interior. Eu decido confiar. A submissão é quando eu olho para a minha vida, eu gostaria que fosse diferente, eu gostaria que Deus conduzisse as coisas diferentes, mas eu aceito elas como elas estão, eu aceito a vontade de Deus e eu sigo a minha vida submisso àquilo que Deus queria. Então a segunda postura é a postura da submissão, a terceira, desculpa. E a última postura que a gente pode ter em meio ao sofrimento é a postura da missão. Algo que também a sabedoria bíblica coloca de uma maneira linda. É que desde o primeiro momento em que o mundo foi corrompido pelo nosso pecado, Deus já começa a agir na restauração dele.
Deus está agindo desde o início, desde o Adão e da Eva, na restauração do mundo, desde antes da fundação do mundo, Deus já está agindo ali. Deus não parou em nenhum momento de agir na restauração do mundo, isso a gente chama de missão. A missão que a gente fala é a missão de restauração que Deus está agindo no mundo, que Deus está promovendo no mundo. Aliás, o nome da nossa instituição começa com Missão Evangélica União Cristã, por causa disso. Só que Deus nos envolve na missão dele, Deus nos envolve para participar disso. Nós não apenas somos chamados para sermos uns espectadores daquilo que Deus faz no mundo. Nós somos chamados, especialmente a partir de Abraão, para participar da restauração do mundo, para fazer diferença. Por isso, Jesus fala para os seus discípulos que eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, eles deveriam fazer diferença, eles deveriam, junto com Deus, fazer parte dessa missão de restauração. E aqui eu diria, a nossa quarta postura para enfrentar o sofrimento é a postura da missão. Ou seja, em meio a essa dor, esse sofrimento, vamos fazer diferença. Na época do atentado do 11 de setembro, perguntaram para um pastor norte-americano chamado Billy Graham, onde Deus estava naquele atentado. E ele respondeu, Deus estava nos bombeiros. Deus estava nos médicos. Deus estava naquelas pessoas que estavam salvando vidas. Onde Deus está nessa pandemia? Eu vou dizer para você, Ele está em mim, Ele está em ti, para que onde a gente esteja, a gente faça a diferença, e a gente seja um instrumento da missão dEle, com os nossos dons, com os nossos recursos, com a nossa energia, com tudo que nós somos e temos. Como é que a gente pode passar por esse período de pandemia? Eu diria essas 4 coisas. Verbalize a tua dor, teu sofrimento, não precisa reprimir isso, por favor, exponha as tuas dúvidas, as tuas questões para Deus, faça como Jó. Aquele que sofre tem legitimidade para falar da sua dor com Deus. Segunda coisa, confie, apesar de você não entender esse Deus, confie nele, confie que Ele é um Deus bom e amoroso, talvez você não entende Ele, mas continue confiando. Se submeta à vontade dEle, talvez as coisas não são como você gostaria, mesmo assim, siga adiante, faça o melhor, e lembre que Deus está no controle, e viva em missão, seja uma pessoa usada por esse Deus, para fazer diferença, onde você está. Bom pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui, em algumas reações, isso aí, nós vamos crer, ótimo, vamos vigiar, vamos orar, né? Muito bem. Alguém comentou aqui Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Essa dimensão da repreensão hoje não deu tempo, mas uma outra hora a gente pode falar disso, sim. Assim como Deus nos ama, assim como nós amamos nossos filhos e também repreendemos ele, assim Deus também pode fazer com a gente. Nenhum pai abandona seus filhos, esse é Deus, Deus também nos abandona. Nosso amor de pai e de mãe, por maior que seja, é um reflexo do amor perfeito de Deus. Excelente comparação, Laerte, obrigado. Que bom que a gente pode continuar confiando, né? Muito bom. Legal, Vande, vamos lembrar assim, da Eduarda também, na oração final aqui, pode deixar. Isso aí, pessoal, muito legal ter as reações de vocês. Desculpe se aqui eu não, de repente, pulei alguma aqui por engano, né? Mas essa é a grande questão, tá bom? Então, pessoal, reforçando, uma das questões mais importantes que a gente gostaria de trabalhar com vocês hoje é a seguinte. Talvez você não entenda, talvez a gente não vai ter todas as respostas. Por que Deus permitiu isso dessa forma? Por que Ele está fazendo isso dessa forma e não de outra? Não sei. Ele é Deus. E tem muita coisa que eu não entendo. Mas eu escolho confiar e seguir junto com Ele uma caminhada de oração, de confiança, de submissão e de missão. E eu convido você a fazer parte dessa caminhada.
Se você ainda tiver dúvidas, procure a gente no Facebook, no WhatsApp, em qualquer plataforma. Eu fico realmente muito contente de ajudar você a passar por esse momento complicado. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, muito obrigado que nós podemos confiar em Ti. E que na Bíblia a gente encontra razões o suficiente para crermos que apesar de nós não Te entendermos, nós podemos confiar em Ti. Que Tu possas realmente, Senhor, encher o nosso coração, Senhor, dessa paz. Que nós possamos nos aquietar na Tua presença, ao lembrarmos que Tu és Deus. Que isso possa trazer paz para a gente e que a gente possa seguir adiante. E que nós também, diante de toda essa calamidade, diante de todo esse problema, nós possamos nos colocar, Senhor, à Tua disposição, como agentes de transformação. Em Teu nome, amém. Esqueci de citar um versículo antes, Salmo 46:10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Quando a gente lembra que Deus é Deus e que Ele está no controle, a gente se aquieta. Bom, pessoal, alguns avisos. Então, domingo a gente vai ter um encontro muito especial, a gente vai ter um culto aqui ao vivo, às 8 horas da noite, pela página do Facebook, e o assunto vai ser o milagre na cela 7, o milagre que transforma qualquer realidade. Seria muito legal ter você aí junto com a gente, vai ser muito bom esse assunto. O Milagre da Cela 7 é um filme que fez muito sucesso, aliás, se você quiser assisti-lo, talvez seja uma boa recomendação para você. E nós vamos tirar umas lições muito importantes para a nossa vida a partir desse filme. Se você não assistiu, tente assistir. Se você não quer assistir, participe igual, que as lições com certeza vão ajudar muito na sua vida, tá bom? E se você gostou do filme, então, ainda mais, não perca o encontro de domingo. Lembramos também que a MEUC agora, estamos também, os nossos vídeos e encontros estão disponíveis no YouTube, no canal MEUC Palmitos. Então, fique à vontade de acessar, todos os nossos cultos estão sendo postados também lá, não são transmitidos ao vivo, mas são postados lá depois. Aproveite, acesse. Pessoal, nós estamos tendo experiências fantásticas com os grupos online. Como é bom a gente encontrar pessoas, para a gente orar juntos, para a gente conversar, para a gente estudar um pouquinho da Bíblia. A gente está fazendo encontros online com os grupos, uma vez a cada 3 semanas, você vai tirar 1 hora a cada 3 semanas para fazer parte de um grupo online. Seria muito legal ter mais gente nessa caminhada que está sendo realmente muito bacana. Faça parte de um grupo online. E se você quiser fazer diferença, como a gente falou, se você quiser se engajar na missão, existe aqui algumas oportunidades para você. Se você lida com marketing e tecnologia, você pode nos ajudar aqui na MEUC, estamos precisando de pessoas. Se você quer cuidar de pessoas, tem pessoas que estão passando por grandes momentos de solidão, de aflição, se você quer nos ajudar a cuidar dessas pessoas, ligue para pessoas daqui da nossa comunidade ou de outros lugares. Se você precisar de contatos de pessoas para ligar, a gente fornece, mas seria muito legal ter mais pessoas cuidando umas das outras. E se você quiser fazer parte da equipe de intercessão da nossa comunidade, ajudar orando, por favor, seja muito bem-vindo, entre em contato com a gente. A assistência social da nossa cidade também está arrecadando produtos de limpeza e produtos de alimentação não perecível. Doações podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social, ou se você prefere, você pode trazer aqui na MEUC, que a gente também encaminha, tá bom? E a Secretaria de Assistência Social também está precisando de voluntários para a campanha do agasalho. Quer ajudar? Quer fazer diferença para que famílias nesse inverno fiquem aquecidas? Você pode dedicar o seu tempo para isso, tá bom? Entre em contato com o pessoal do CRAS, ou com a gente, que a gente encaminha, tá bom? Se você também quiser manifestar sua gratidão, diante de tudo aquilo que Deus tem te dado, você quer devolver uma parte como oferta de gratidão, se você quiser ofertar com a nossa comunidade, você pode fazer isso através de depósito bancário nos dados que estão sendo projetados. Fique muito à vontade, se essa for a sua vontade, faremos o possível para usar bem esses recursos da melhor maneira que nós conseguirmos, tá bom? Desejo uma boa noite, obrigado que você ficou com a gente aqui até o final, que Deus te abençoe ricamente. Se essa mensagem te ajudou, de repente compartilha ela, porque pode ajudar outras pessoas também,
tá bom? Um grande abraço e até domingo, 8 horas, um encontro muito especial aqui na página do Facebook. Deus te abençoe. Maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus, está o meu coração firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu